Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus no teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de terça-feira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui mais uma vez com alimento diário, com sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Por isso eu te convido todas as manhãs a estar aqui comigo, se alimentando e se fortalecendo da palavra de Deus, amém? Porque a palavra do Senhor é verdadeiramente o nosso alimento diário, né, da nossa vida. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, vamos convidar ao Senhor para estar aqui conosco nessa manhã. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, Pai querido, nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque precisamos de Ti, Pai. Precisamos ser guiados pela Tua palavra, Senhor. Precisamos receber de Ti, Senhor, a direção, Pai, para esse dia, para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nessa manhã de hoje nos dar, Pai, a direção, Pai, daquilo que o Senhor reservou para cada um de nós nessa manhã, Pai. Faça tão somente o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja do Senhor, abre a tua Bíblia, livro de Jeremias 29, né? Do verso 1 até o verso 10, para a gente caminhar aqui na palavra do Senhor, que diz assim: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elisá, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Elequias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que também tenha filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetiza eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atenderei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra interessante, né, para a nossa vida hoje. Que palavra interessante para o nosso alimento de hoje, nessa manhã, né? Aqui a carta de Jeremias, né, que Jeremias escreve ao povo, né, que já tinha sido levado, né, para o cativeiro na Babilônia, né? O povo que Nabucodonosor já havia levado, que já estava lá na Babilônia. Então aqui Deus, né, aleluia, Deus envia, né? Deus dá a direção a Jeremias para que Jeremias escreva essa carta, né? E envia o seu povo que já está no cativeiro, né? Então Jeremias escreve essa carta aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e manda ao povo de Deus que já está no cativeiro.
E aqui essa carta, né, é Deus falando com o seu povo. Deus falando com o povo. O que Deus fala com o povo? O que Deus estava falando para o seu povo ali, né? Deus estava dando uma direção ao seu povo, né? Mesmo no cativeiro, né? Nós olhamos e vemos a misericórdia do Senhor. Mesmo naquele momento ali que o povo estava passando, né? Deus envia, né? Aleluia, uma direção ao seu povo. Nós vemos o que é a misericórdia do Senhor. Porque aqui Deus está falando para o povo, né? Na terra onde vocês estáis, né? Plantai e comei do fruto, né? Se casam, pegue, né, esposa para seus filhos e dê as suas filhas em casamento também, para que vocês se multipliquem e não, né, diminui, mas que vocês venham multiplicar aonde vocês estiverem. E ore por essa terra, né, para onde vocês estão nessa cidade, para que tenha paz, porque tendo paz na cidade vocês também têm paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui Deus dá uma direção ao povo. Para que Deus dá essa direção ao povo? Porque ali, né, no meio, estava havendo muitos falsos profetas, né? Deus já havia dito, né, o povo que era 70 anos, né, o cativeiro. Mas o povo ali, os falsos profetas, estavam, né, ali profetizando mentiras, né? Muitos diziam que era só 2 anos, que logo ia passar. Mas Deus, né, por meio da vida de Jeremias, né, envia essa carta ao seu povo dizendo: olha, presta atenção no que está acontecendo. Eu falei e eu vou cumprir. Mas vocês precisam, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, reagir a essa situação. Deus envia essa mensagem dessa carta, né, ao seu povo, para que o seu povo reagisse àquela situação. Para que o seu povo viesse, né, passar por aquele período, né, de forma mais branda, de forma mais leve. Quando Deus diz que é para eles, né, plantar e para eles comer do fruto, para eles se casar naquele local, porque seria 70 anos. Então o Senhor estava dando uma direção para que o povo reagisse àquela situação, para que aquele momento, né, que aquele povo estava passando não fosse, né, completamente, né, de desolação, não fosse completamente, né, só de coisas ruins, mas que aquele povo aprendesse a reagir àquela situação. Deus estava dizendo para o seu povo: olha, reaja a essa situação. Vocês precisam reagir, né, à forma que vocês vão viver aí nesse lugar. Vocês não podem ficar aí só murmurando. Reaja. Então, né, e ao mesmo tempo combatendo, né, os falsos profetas que estavam ali no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós aprendemos dessa palavra? O que nós trazemos essa palavra para a nossa vida, sabe? Hoje eu parei meditando nessa palavra, né? Se nós for olhar, né, para o tempo da pandemia que nós passamos, né, há 2, 3 anos atrás, a pandemia que sobreveio, né, na nossa nação, foi algo assim que pegou, né, todo mundo foi atingido, tanto grandes que nem pequenos, né? Todo mundo sofreu as consequências, né, da pandemia. E hoje, se você for fazer uma pesquisa de quantas pessoas, né, milhões, milhares de pessoas, eu creio, né, que durante a pandemia teve que se reinventar. De alguma forma, teve que se reinventar para poder sobreviver, né, o caos que estava por toda parte. Aleluia! Teve que se reinventar. Teve, né, que reagir de alguma forma àquela situação, porque era caos por todo lado, havia fome também por todo lado. Né? E muitas pessoas teve que reagir àquela situação, se reinventar de alguma forma, porque, né, era emprego que não tinha, era escassez de muitas coisas, muitas empresas fechando as portas. Então muitas pessoas teve que reagir de alguma forma àquela situação. Para quê? Para sobreviver, né? De uma forma mais leve, poder encarar, enfrentar aquela situação, né, que durou 2, 3 anos, de uma forma mais branda, mais leve. Mas essa pessoa não ficou parada. Essa pessoa teve o quê? Que reagir. Teve que se reinventar do zero, do nada.
para poder sobreviver àquela situação. E era exatamente isso que Deus estava falando para o seu povo, para que eles para que eles reagissem àquela situação que eles iam viver, né, a partir daquele momento. Então hoje a palavra para minha vida e para a tua vida, minha querida irmã, meu querido irmão, é exatamente isso. Nós precisamos reagir às situações. Como nós estamos reagindo, né? As situações quando está sobrevindo às nossas vidas, né? Primeiramente aqui nós precisamos entender, né, à luz da palavra, aquilo que a palavra está nos ensinando. Essa carta aqui foi o quê? Uma carta de direção de Deus ao seu povo. Então o que eu e você precisamos entender primeiramente? Nós precisamos reagir primeiramente buscando a direção em Deus. Buscando o que fazer. Senhor, o que eu faço, Pai, para sair dessa situação que eu me encontro hoje? Senhor, me dá direção, Pai. Senhor, me dá direção. O que eu preciso fazer para me sair dessa situação? Você precisa buscar em Deus essa direção, minha querida irmã, meu querido irmão, para que você reaja a essa situação, para que você saia dessa situação. Você precisa buscar em Deus, né? Aleluia, porque aqui ele continua dizendo, verso 11, olha o que o Senhor diz para a minha vida e para a tua vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Qual fim tu deseja para essa situação que tu está vivendo hoje? Essa é a pergunta que eu vou deixar para o teu coração. Qual fim tu deseja para essa situação que você está vivendo? Então é o momento de você se levantar e você reagir a essa situação. Você não pode ficar parada, sentada, esperando que caia do céu. Você precisa reagir, tomar uma decisão, né? Para que você saia dessa situação que você se encontra hoje. Porque Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Qual o fim que tu desejas? Essa é a pergunta. Para essa situação, como você quer que ela termine? Como você quer que essa situação termine na tua vida hoje? Então, minha querida irmã, meu querido irmão, reaja, se levante, busque o Senhor, busque em Deus a direção que eu tenho certeza que Ele vai te dar. Ele vai te dar a direção para que você saia dessa situação, para que você reaja a essa situação, para que você tenha uma atitude de se levantar e reagir a essa situação que você está vivendo hoje. Foi que nem eu falei, milhões de pessoas se reinventaram, reagiram, né? Aquela situação da pandemia, não deixaram, né? Aquela situação vier ser mais dolorosa, já era difícil, mas precisava reagir. E muitas pessoas reagiram, minha querida irmã, meu querido irmão. Muitas pessoas reagiram e muitas pessoas foram bem-sucedidas, estão sendo bem-sucedidas naquilo que fizeram, que está dando certo até hoje. Pode ter certeza disso, pode fazer uma pesquisa, né? Que nós vamos ver, aleluia, os números aí comprovando que muitas pessoas se reinventaram e está dando certo até hoje. Então, que no nome do Senhor Jesus reaja hoje, busque a direção no Senhor e saia dessa situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação, mas precisa que você reaja depressa. Essa é a palavra. Você precisa reagir depressa, você não pode ficar mais nessa situação. Chega, hoje é o último dia, determina na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Hoje é o último dia que eu passo essa situação. Reaja, se levante, busque ao Senhor, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa te dar a direção correta, a direção certa, para você fazer as coisas certas. Para que você possa passar por isso, né? De maneira diferente, de maneira suave. E lá na frente você poder dar testemunha do que Deus fez na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, com esse entendimento. Reaja. Você precisa reagir hoje, não é amanhã não, é hoje. Reaja no nome de Jesus. Tome uma decisão hoje na tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Amém? Glória a Deus.